Saudações a todos. Estamos aqui com o Dr. Roberto Tomás da Silva Filho, graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Direito Público pela Universidade Federal de Juiz de Fora também, graduado em Contabilidade pela Fundação Educacional Machado Sobrinho e na qual é professor hoje. É sócio administrador do Escritório de Advocacia Tomás e Advogados Associados. Doutor, muito obrigado por nos receber em sua casa. Eu que agradeço, e é um prazer estar aqui no canal do Eurico, tentando falar um pouquinho de mim, né, para essa comunidade maravilhosa onde eu nasci e onde eu me estabeleci, né? Olhando assim para as pessoas se situarem, quem é o doutor Roberto Tomás? A árvore genealógica do senhor, como é? Em primeiro lugar, assim, eu fico muito agradecido pelo respeito que você mantém por mim, mas pode tirar o doutor, pode me chamar de você. Doutor é título de cátedra, né? Mas eu costumo dizer que eu sou só um advogado, contabilista e amigo do Eurico e amigo de vocês também. Bom, a minha história aqui, ela remonta na fundação de São João, né? O famoso guarda-mor Furtado, ele era bisavô do meu bisavô, Coronel José Braz de Mendonça, né? Que era pai do Péricles de Mendonça. Coronel José Braz e Péricles de Mendonça são nomes de escolas aqui em São João. Tem também a esposa do Péricles de Mendonça, a dona Judite de Mendonça, também um colégio, que por sinal é o colégio onde eu estudei. Eu fiz o que é hoje conhecido como as séries iniciais do ensino fundamental, né, Eurico? Eu sou neto do falecido médico Írio Vieira Lima, casado com a dona Lígia, né, de Mendonça. Meu pai já falecido também, Roberto Tomás, leva o mesmo nome que eu. E minha mãe, Elusa, mora aqui no centro de São João do Pomuceno, onde a gente está aqui agora, né? Perfeito. Essa aqui é a minha origem, vamos dizer assim. O senhor falou que o doutor Írio é avô do senhor. Sim, sim. O senhor lembra dele? Com muito carinho, muito carinho. O senhor tem alguma história da parte dele inserido junto à comunidade? Tem. O avô, assim, ele, por incrível que pareça, Eurico, o interessante do avô é que ele, apesar de médico, ao contrário do Péricles e do coronel e do guarda-mor Furtado, o avô nunca foi uma pessoa política, nunca foi uma pessoa pública, foi só um médico. E o que sempre marcou a lembrança minha foi a generosidade dele aqui em São João do Pomuceno. Ele sempre destinava as segundas e terças-feiras para atender as pessoas carentes que não tinham condição e naquela época também, plano de saúde praticamente era uma coisa que não existia. Quem poucos recursos tinha era ser suportado pelo sistema de saúde, que ainda é muito precário, e o avô sempre destinava de segunda a terça-feira para atender essas pessoas carentes. E as carências naquela época eram muito interessantes, assim, não que a carência em si seja interessante, mas ela ensejava algumas situações muito peculiares. O que eu estou querendo dizer? Quando meu avô e minha avó tiveram minha mãe, falava-se muito que mulher recém-parida, ela é bom tomar canja de galinha velha e galinha mais gorda, né? E eu me recordo do avô e da minha avó falando sempre o seguinte: no primeiro dia, após o nascimento da minha mãe, parece que levaram em torno, essas pessoas que não tinham condição de pagar os honorários dele como médico, trouxeram em torno de 40, 50 galinhas no primeiro dia. No segundo dia, tinham cerca de 100 e tantas galinhas. No terceiro dia, mais de 160, ao ponto de pedirem para não trazer mais galinhas para São João. Então, assim, esse é um fato muito interessante das pessoas. E para aquelas pessoas, para quem estava vendo de fora, poderia parecer pouco, mas era muito para quem trazia. A pessoa simples era uma forma dela de retribuir, talvez, o atendimento que o meu avô deu para elas, de maneira gratuita e desinteressada, né? Bastante interessante. Agora vamos falar da sua infância. Sim. Os seus estudos. Foi aqui mesmo na cidade? Sim. Eu comecei numa escolinha chamada Girafinha Feliz, já não existe mais. Do Girafinha eu fui estudar... Situava? Ela ficava ali onde é a Madeireira Varoto, próximo, ao lado da Madeireira Varoto, e debaixo da casa do Varoto, que é dono da madeireira. Aliás, o Varoto pai já não é mais o dono, parece que é o Tiago quem é o dono atual, né? Ficava ali no subsolo da casa dele.
Depois eu fui para a escola de Mendonça, de primeira a quarta série, hoje já não é mais assim que se conta, né? Posteriormente, de quinta à sétima série, eu fui fazer no Colégio Polivalente. Na oitava série eu fiz um ano só no UB Barroso e depois fui tentar fazer o científico no Colégio dos Jesuítas em Juiz de Fora, onde eu permaneci até fazer vestibular. Aí formou em Direito? Sim. Por incrível que pareça, antes de fazer Direito eu fiz aviação, né? Eu fiz aviação civil. Eu sou piloto civil. Né? E como o mercado, eu fiz 3 anos de aviação. Como o mercado estava muito ruim, eu tinha um tio que é magistrado no estado do Rio, ele falou, por que você não faz Direito? E eu estava precisando de tomar um rumo na vida. Foi quando eu me encantei pelo Direito e resolvi fazer um concurso no vestibular de 92. Fiz o vestibular e passei pela primeira turma e depois fiz Direito, depois especialização. E o meu currículo você já leu aqui para todo mundo. Aquela professora que a gente nunca esquece. Eu tive várias. E seria até injusto. A dona Licinha, dona Ilma, dona Marta, dona Silvinha, principalmente essas, foram muito especiais para mim. Todas no Judite. Foram, assim, eu fico muito... A dona Luzia, no Sobi, eu tive professoras muito boas que eu me recordo, tenho grandes recordações, né? Mas assim, essas 5 foram muito especiais. O incentivo ao estudo era uma força imposta pelos familiares, pai e mãe, ou era força de vontade de vencer na vida, empenho ali, a dedicação? Boa pergunta, sabe? Eu acho que eu sempre tive uma premissa, né? Não pisando em ninguém, eu sempre tive vontade de crescer, né? E eu sempre tive a consciência, sempre perguntar assim, você gosta de estudar? Não gosto, mas para você crescer, para você se dar bem e eventualmente vencer na vida, o estudo é uma etapa necessária. É lógico que tem algumas pessoas que têm um dom e conseguem romper na vida sem estudar, mas isso é muito difícil hoje, né? Então, assim, premido por essa vontade de crescer e também num ambiente muito favorável aqui em casa, meus pais eles sempre se empenharam muito, até além das possibilidades financeiras dele, para que eu pudesse chegar onde eu quisesse, né? Meu pai, eu lembro dele falando quando vivo, ele chegou a gastar comigo e com a minha irmã cerca de 85% do orçamento daqui de casa, né? Para nos manter estudando em Juiz de Fora. Quer dizer, é um gasto muito significativo. Né? Então a gente sempre teve um ambiente muito favorável para o estudo. Ao mesmo tempo eu sempre fui movido pela vontade de crescer, de dar uma condição digna para a minha família, né? Então por conta disso eu fui obrigado a estudar durante a minha vida toda. Beto, você tem um apelido, carinhosamente conhecido como Beto Marré. Sim. Qual a origem desse apelido? Olha, na frente da minha casa aqui em São João, para quem não conhece, aqui na rua Barão de São João, número 109, né, tem um laguinho de marrecos. Quando eu era novo, devia ter 11 para 12 anos, todos os marrecos que chegavam aqui, e esses marrequinhos aqui é da época da minha bisavó, Dona Nhanhá, mãe do meu avô. Isso tem mais de 100 anos, está aqui na frente de casa. Mas os marrequinhos eram cuidados pelo meu avô, né? Que talvez por ter muito a fazer como médico, ele às vezes assim não dava atenção que os marrequinhos precisavam naquele momento e a mortalidade de marrecos era muito grande. A partir do momento que eu comecei a ter consciência disso, eu comecei a cuidar dos bichinhos, né? E quando o meu avô cuidava, de cada 10 ficavam 2 vivos. Quando eu comecei a cuidar, de cada 10, se não 10, 9 ficavam vivos. Só que por conta dessa atenção a eles, quando eles eram pequenininhos, eles eram filhotes, eu quando me transformei em adolescente, toda vez que eu chegava em casa, os marrequinhos, eu podia chegar caladinho, os marrecos me identificavam imediatamente. E eles tinham um assovio muito característico. Quando eu chegava, às vezes de madrugada, jovem, ficando até de madrugada na rua, os marrequinhos faziam uma algazarra danada na rua aqui. Delatava que você estava chegando. Estavam me dedando que eu estava chegando. Aí os vizinhos, quem está chegando aí? Ah, é o Beto. Que Beto? O Beto dos marrecos. Beto dos marrecos tirou 12 e virou Beto Marreco por conta dos marrequinhos que ficam no laguinho aqui em frente de casa. A sua relação com seus familiares, como ela é?
Eu agradeço a Deus toda a vida por ter sido criado na família onde eu estou. Eu tive um pai maravilhoso, eu tenho uma mãe maravilhosa, minha irmã é fantástica. Eu acho que eles têm agregado a eles o que eu acho que é fundamental em mim, a questão do caráter. São pessoas boníssimas que não desejam mal a ninguém, né? E ao contrário, até podendo fazer alguma coisa diferente por quem precisa, eu vejo que há uma disponibilidade na família para isso. Então, eu tenho muito orgulho das origens que eu tenho. Apesar da gente falar aí, às vezes, eu digo, porque o meu tetravô foi fundador da cidade, eu acho que o que fica mesmo é o caráter, né? É o que eles ensinam pra gente. Eu acho que isso é o que mais marca a minha vida. Porque o Guarda-Mor eu não conhecia, o Coronel Zé Braz eu não conhecia, o Péricles de Mendonça eu não conhecia. Agora o Dr. Írio, o meu pai Roberto, minha mãe, Elusa, minha irmã, esses eu conheci muito, né? E o que me marcou muito foi a dignidade, a forma como eles tratam o seu semelhante, nunca pisando em ninguém, para nada, né? Eu acho que isso fica de marcante para mim, essa educação. Você se estabeleceu profissionalmente em Juiz de Fora, tem um escritório lá, talvez por um mercado maior, melhores oportunidades até mesmo para crescer em estudo. Você tem um escritório lá em Juiz de Fora e abriu um escritório aqui em São João, gerando emprego lá e aqui. Sim. Como é que fica essa sua função administrativa, lá e cá? Uma ótima pergunta. Na realidade, o escritório aberto em Juiz de Fora, o primeiro escritório de advocacia que eu abri foi aqui em São João. Eu tentei me estabelecer aqui onde era o consultório do meu avô, lá que foi meu primeiro escritório. Só que eu me especializei muito em direito administrativo, direito constitucional e direito tributário, onde o mercado de São João ele é muito restrito. Então, se eu fosse me estabelecer em São João, muito provavelmente eu não teria muitas oportunidades. Tem algumas pequenas, mas elas são muito escassas em função do tamanho da cidade, dada a minha especialização. Se eu fosse um advogado mais generalista, São João é um lugar que dá para ter uma vida digna, etc. Só que no ramo do direito que eu escolhi, eu precisava de um mercado mais aberto, como é o caso de Juiz de Fora. Indo para Juiz de Fora, coincidentemente, de cada 10 pessoas que trabalham em Juiz de Fora, talvez 7 sejam de São João. Eu saí de São João, mas São João não saiu de mim. E a coisa de 4 anos atrás, mais ou menos, eu posso estar me equivocando em termos de data, nós abrimos uma filial aqui em São João, né? Ali próximo à padaria do Popó, no prédio que hoje é o prédio do Antônio Luiz, né? Então, assim, nós temos um escritório lá, temos um escritório aqui, e a função administrativa do escritório, ela, depois que a gente domina o que a gente faz, a gente conhece o que a gente faz, ela fica muito mais fácil. E eu sempre tenho por hábito de chamar pessoas que tenham uma índole, um caráter aceitável, né? Aceitável em que sentido? São pessoas que você pode deixar o escritório de olhos fechados na mão delas, que elas respondem positivamente a isso. Então, assim, sociedade, eu tive grandes sócios, pessoas fantásticas, e as pessoas que trabalham comigo, não por acaso, a grande maioria delas daqui de São João. Então é muito fácil administrar quando você tem pessoas boas do seu lado. Você tem algum tipo de envolvimento com a política? Tem aspirações políticas futuras? Ótima pergunta. Dizem, minha avó, Dona Lídia, falava que a política está no DNA da família. Remonta ao coronel, ao Péricles de Mendonça. O Péricles foi senador, né? Eu sempre fui técnico, eu não fui político. Agora, a situação, acho que assim, toda pessoa acaba sendo um ser político. E eu sempre estimulo muito os meus alunos, inclusive muitos deles daqui de São João, a ingressar na política. Não na politicagem que a gente vê muito hoje em dia, na política no sentido verdadeiro da palavra. Se todo cidadão de bem cruzar os seus braços e se afastar da vida pública, só vai sobrar aquilo que a gente não quer na vida pública. Então, dentro dessa linha, eu ensino aos meus alunos isso, participar da vida pública. Eu falei assim, eu tenho por escopo também dar um exemplo. Então, eu resolvi participar da vida pública. E hoje em dia, muito mais em função do que a gente está vendo em São João. Eu fico muito preocupado com os indicadores de violência de São João, crescendo vertiginosamente.
Antes da gente iniciar essa entrevista, eu lhe falei que a porta da minha casa aqui em São João ela ficava aberta 24 horas por dia. Hoje eu tenho que trancá-la, com receio de alguém entrar aqui sem ser convidado. Antigamente, não só a porta, como as janelas ficavam abertas. Eu tenho visto, tenho andado muito em São João, o sofrimento da população em função de ausências de remédios básicos, de fita de glicemia, para controle de glicemia. Quer dizer, a população está sofrendo muito, né? E isso não é uma coisa de agora, eu tenho visto isso muito de uns 8 anos para cá, a situação cada vez ficando pior. É um somatório de situação do país, situação local e as experiências que foram implementadas em São João. Eu que sou técnico e trabalho com assessoramento para prefeitos e prefeituras, a gente vê que as respostas administrativas não têm sido à altura das necessidades da população de São João. Então, dentro desse contexto, surgiu uma oportunidade. Eu tenho pessoas muito queridas, padrinhos políticos, vamos colocar dessa forma, que falaram: ô Roberto, você é técnico, por que você não tenta dar a sua colaboração? E eu, dentro dessa pretensão de dar o exemplo também para os meus alunos, e vendo o sofrimento dos meus irmãos de São João do eu falei: por que não tentar isso? Agora, isso parte também do pressuposto que a população possa aceitar essa resposta, possa aceitar esse tipo de ajuda que eu estou me propondo a talvez dar à população, se no futuro próximo for escolhido numa convenção como candidato a prefeito de São João do Centro. Beto, você nunca exerceu um mandato eletivo aqui em São João Nepomuceno. As pessoas podem entender que você não tem assim uma experiência administrativa nessa área. O que você teria a falar para essas pessoas? Ótima pergunta. Como eu falei, eu me graduei em Direito e me especializei em Direito Administrativo, além de Direito Constitucional e Direito Tributário. Especialização em Direito Público, de um modo geral. E tem 22 anos que eu vivo ensinando os prefeitos a como administrar seus respectivos municípios. Eu não só desempenho essa função, como recebo por ela. E São João tem a chance de ter, pela primeira vez talvez, eu não tenho conhecimento de algum outro, ter um técnico que ensina os prefeitos da região e de outros estados, por exemplo, de Rio de Janeiro, de São Paulo, como administrar os seus respectivos municípios dentro de técnicas que são aceitáveis. Aí pode se perguntar o seguinte: mas nem todo prefeito desempenha. A gente mostra qual é o caminho. A opção por trilhar esse caminho varia de gestor para gestor. Agora, sobre o aspecto técnico, me pago hoje, no meu escritório, eu pago para ensiná-los como se faz e como se faz corretamente. E sobre esse aspecto, a gente tem um contato muito grande com promotores de justiça, com juízes, etc. e tal. E a resposta que a gente tem dessas autoridades é muito positiva, porque a gente não compactua com nada que fuja do correto, nada do que fuja do que deve ser feito. É lógico que existem muitos desafios, não é só dentro da técnica que se age, né? Você tem que ser técnico, mas você tem que ter um coração para atentar para o sofrimento da população, o crescimento da violência. É uma criança que não tem o que comer dentro de casa, é uma mãe desesperada que precisa de atendimento do seu filho, né? Então a gente tem que conjugar a técnica com um pouco de sentimentalismo para aprender a ver o sofrimento da população. Politicamente, como é o Beto Marreco? O Beto Marreco é uma pessoa que quer o bem da sua cidade, né? Eu tenho os meus antepassados enterrados aqui, pretendo ser enterrado em São João, só que eu quero viver São João com uma tranquilidade que eu vivia antes. Eu quero ver São João voltar ao que era, ao que é aceitável, onde as pessoas podiam andar tranquilamente pelas ruas, onde as pessoas mais carentes eram tratadas com dignidade pelos órgãos públicos. Essa é a São João. E é essa que é a premissa do político, do ser político, não ser politiqueiro. Fazer o bem às pessoas sem ver por qual razão, por quê. Eu acho que assim, resumindo em poucas palavras, eu quero ver os meus irmãos são-joanenses numa condição de dignidade melhor do que eles têm hoje. O Beto Marreco é aberto ao diálogo, conversar com outras pessoas, outros partidos, outras lideranças? Sim, sim. Eu acredito, sempre acreditei que o diálogo é uma forma de você construir uma sociedade justa.
Eu sempre também abominei o que eu chamo de camaleão político, aquela pessoa que não tem personalidade. Eu tenho os meus princípios, eu não transijo com os meus princípios, mas eu estou disposto a conversar com pessoas que pensam diferente. E nisso há uma grande diferença. Porque eu acho o seguinte, a gente tem que ter um princípio de comportamento. Ser sério, ser correto, cumprir a palavra. Palavra empenhada não tem outro significado que não seja a palavra cumprida. E isso no meio político se perdeu durante algum tempo, né? E está sendo resgatado hoje pela população. Eu tenho as minhas convicções sociais, políticas, democráticas, etc. e tal. Estou aberto a ouvir quem pensa diferente. Agora, a gente não pode fugir aquilo que é inerente à nossa personalidade. São aqueles princípios básicos que regem a nossa personalidade como cidadão, como filho, como pai, né? E a gente não pode fugir muito. E no cenário político não pode ser diferente, né? Dialogar com outras pessoas, fazer ajustes em caminhos que eventualmente sejam traçados, isso é muito importante. Reconhecer os erros que possa se cometer, né? E o diálogo é a ferramenta para isso. Agora, mantendo sempre aquilo que é imprescindível, que são a integridade, a moral, aquilo que a gente acredita de verdade, enfim, a personalidade do ser que, sem barro de ser político, é um ser humano também, né? Que vença o melhor argumento numa conversação. Sim. Tolo é aquele que não percebe que está errado, né? Se você, acreditando estar certo, vai por um caminho, nada impede que, ao perceber que esse caminho não é mais acertado, você volte por um caminho diferente daquele que inicialmente você achou que era certo, né? E isso se consegue através do diálogo, né? Quanto à religiosidade, é um impedimento? Por exemplo, você tem uma diretriz religiosa, Eu sou católico. é católico. Tem algum impedimento com relação a outras religiões nesse sentido? Absolutamente. Eu acho que assim, o importante é você acreditar no Ser Supremo. Sim. Você pode chamá-lo de Buda, de Deus, de Jesus Cristo, do nome que você quiser. Eu acho que o bem é o caminho, né? Se eventualmente eu acredito numa Bíblia, o outro acredita no Alcorão, outro acredita numa Bíblia diferente, um é católico, outro é metodista, outro acredita na Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, eu acho que existe uma afinidade aí, que é o bem do ser humano, é o bem do próximo. Todas as religiões, guardadas as devidas proporções, elas acreditam no bem, e não tem porquê, né? Nem para que você excluir uma ou outra por conta disso. Se um indivíduo se propõe a trilhar uma vida pública, ele tem que conviver com as diferenças religiosas e sociais. Uma vez ele é eleito não só para aqueles que o elegeram, mas também para aqueles que não o escolheram ele. Não existe depois no processo eleitoral um prefeito só dos que o elegeram, só daqueles que professam a mesma religião, mas para todos os outros que não o elegeram ou que não professam a mesma religião que ele. Beto, nós vamos fazer aqui um bate-pronto de respostas rápidas, né? Então, vamos lá. Um livro de cabeceira. Eu falaria 3, se me permite. A Bíblia, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Uma música. Todas. Sem exceção. Sem exceção. Muito bom. Uma bebida. Suco de laranja. Natural. Uma comida. Arroz, feijão, carne moída, angu e serralha. Mineiro da gema. Com um ovo em cima. Um herói. Meu pai. Time do coração. Flamengo. Um momento. O meu filho. O melhor investimento. Nas pessoas. O melhor conselho. Agir corretamente. Alguma consideração ainda que faltou nesse bate-papo nosso aqui? Agradecer a você, que é um amigo querido, que está me dando a oportunidade de estar no seu canal. Agradecer aos seus telespectadores, na realidade, né, por estar tendo paciência de me ouvir aqui também. E aos meus conterrâneos, né? Eu queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer essa oportunidade, né, porque eu estou num processo de cada vez mais conhecer as necessidades de São João como centro. Nós agradecemos nos receber aqui em sua casa para esse momento bastante agradável e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.